Coloca a proteção aí, acelera mundo! Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais atualização do mundo da moto velocidade pra você, né? Mais um vídeo chegando por aqui, vamos falar hoje do Mundial Superbike e os tão esperados testes finais, que já acontecem na própria pista, né? A própria pista australiana, Phillip Island, que vai abrir o Mundial 2024 e será já neste fim de semana. Chegou a hora, passou rápido, né? Eu acho que passou rápido. Nesse fim de semana tem a abertura do Mundial Superbike. É hora de trazer então os resultados aqui para você. Lembrando que mais detalhes, esse vídeo aqui é rápido, só com os resultados, né? O mais detalhes eu trago na tradicional live que acontece nas quartas-feiras. Então fica ligado aqui no canal, já se inscreve aí, deixa o like, compartilha com os amigos, aquela coisa toda. Agradecemos pela sua ajuda. E ativa as legendas também, né? Ativa as legendas porque no YouTube nós estamos em 12 idiomas para você. Lembrando que o link da próxima corrida eu deixo aqui na descrição para você, tá bom? Está no nosso site, que é o informatudo.com.br/esportes, junto com mais atualizações que você pode acompanhar por lá. Então vem comigo, vamos à informação. Tá aí o cara na tela, Toprak. Este é o homem mais rápido do dia, quem diria, né? Quanta gente não acreditava que ele era capaz de trazer velocidade à BMW, né? Pois é, Razgatlioglu destrói o recorde de volta no teste final, antes do início da temporada 2024, né? O teste oficial terminou e muitos pilotos trabalharam agora exclusivamente para o fim de semana, com os primeiros pontos da temporada em disputa. Com a nova superfície da pista em Phillip Island, na Austrália, muitos pilotos passaram o dia trabalhando na distância da corrida e na gestão dos pneus, né? Para, enfim, cada piloto e equipe poder ver seu trabalho, se ele valeu a pena ou não, né? Foi um dia agitado para a BMW, que continuou a experimentar vários braços oscilantes para tentar melhorar o desgaste do pneu traseiro, a aderência, enfim, né? Toprak Razgatlioglu, da Rocket BMW Motorhead World Superbike Team, não tinha certeza do que esperar exatamente em Phillip Island, mas foi rápido, principalmente nos setores intermediários. No entanto, o ritmo absoluto não era o objetivo da BMW, já que Toprak e seu companheiro de equipe Michael van der Mark trabalharam no equilíbrio do chassi, a fim de preservar a vida útil dos pneus da melhor forma possível. Porque treino é treino, né? Corrida é corrida, e na corrida sabemos qual é a moto que dura mais pneu até o fim, né? Se chama Ducati. Também foram testadas novas estratégias para a frenagem do motor, na eletrônica, no braço oscilante, né, que durou o dia todo. Toprak deu tudo de si no final do dia e quebrou o recorde de volta, tirando o de Bulega, né, para fazer 1:28.511. Guarda o tempo aí, hein? Deixa eu colocar na tela já os tempos para você já ir acompanhando, né? Deixar aí na tela os tempos, então, finais do teste. Mais uma vez na Ducati, um dia de duas metades. Niccolò Bulega, né, foi absolutamente sensação no FP1 e tornou-se o primeiro piloto da Superbike a rodar na pista na chave de 1:28, com 1:28.890. Ele sofreu uma queda na curva 4, mas saiu ileso. Ele então acendeu o fogo durante os últimos 10 minutos de teste, devorando o recorde de volta para estabelecer 1:28.585, embora terminando em P2 no geral, porque alguém tirou a posição dele, né? Toprak. No entanto, o Álvaro Bautista sofreu uma queda ligeiramente mais rápida na curva 6 e ainda não se sente confortável com a sua máquina a caminho do P7. Não sendo uma ameaça consistente ao longo do dia entre os 10 primeiros, o chefe da equipe, o Serafino Foti, afirmou que era mais uma questão de esperar para ver o bicampeão mundial no que diz respeito a como ele está se sentindo com a lesão persistente, a lesão que ele sofreu, né? É uma grande incógnita nesse momento, Álvaro Bautista. O plano no box da Ducati era habituar-se ao novo piso da pista em Phillip Island e perceber como o pneu reage, embora Foti tinha afirmado que não tem preocupações com o ritmo de corrida. Bautista venceu 8 das 9 corridas em que participou pela Ducati em Phillip Island. Experiência não falta, né? Bulega, né, foi o vencedor no Mundial de SSP no ano passado. Foi também um dia de dois lados para a equipe Pata Prometeão Yamaha. A manchete era que Jonathan Rea sofreu uma grande queda na curva 1.
O companheiro de equipe, o Andrea Locatelli, esteve em boa forma num circuito que adora. Uma ameaça consistente entre os 5 primeiros, enquanto procurava trabalhar na vida útil dos pneus e nas simulações de corrida, com a sua configuração base já confirmada em testes anteriores. O italiano terminou em terceiro no fim de semana. Jonathan Rea ficou em 15º. Ele sempre se saiu bem, Philip Island, mas até Andrea Iannone, da Team Go Eleven, pode ter tido motivos para se surpreender com sua exibição no teste oficial. Ele foi magnífico em The Island ao compreender a superfície da pista e como os pneus reagem, bem como alguns trabalhos eletrônicos. Ele liderava em pontos e quase não ficou fora dos 5 primeiros durante todo o dia, terminando em quarto no geral. Em pontos no sentido, né, de estar na frente, né? Outras estrelas independentes da Ducati também foram rápidas, como o hashtag 21 Michael Ruben Rinaldi, da Team Motocorsa Racing, em P6, ó o Rinaldi aí, hein? E o hashtag 14 Sam Lewis, da ELF Mark VDS Racing Team, em P11, enquanto ele e a equipe se preparavam para a primeira prova. Primeira tentativa, né, da ação do dia no Mundial Superbike. Ele sofreu uma queda na curva 10, mas estava bem. Depois veio Danilo Petrucci, da Barney Spark Racing Team, que também liderou em pontos e esteve regularmente entre os 10 primeiros ao longo do dia, antes de acabar em 12º no final do treino. Danilo Petrucci, 12º. Parece que perdeu um pouquinho o ritmo que tinha no passado, né? Um dia promissor foi concluído para a Kawasaki, com Alex Lewis, da Racing Team World Superbike, no meio da ação, tanto na sessão da manhã como na tarde. Lewis foi quinto no final, com Bassani em 10º, embora ambos tenham estado brevemente entre os 5 primeiros, ao mesmo tempo durante a sessão da tarde. O dia da Honda não poderia ter começado pior para Iker Lecuona, do Team HRC. O espanhol esperava recuperar o tempo perdido nos testes de Portimão, numa tentativa de encontrar uma afinação base para a nova moto, mas em vez disso, o seu dia acabou na brita. Ele bateu com força o ombro esquerdo na queda, olha só, hein? Abre aspas para ele, tínhamos montado um pneu novo, e depois de fazer algumas alterações na moto, a moto sentia-se bem, muito melhor de fato, mas depois sofri uma queda inesperada e rápida, em que machuquei gravemente o ombro. Gravemente o ombro, hein? Fecha aspas. Lecuona não participou da segunda sessão de testes da tarde e é dúvida para o início da temporada. Lembrando, é neste fim de semana, né? Tá preparado, hein? Hoje é terça, quarta, quinta, daqui a 2 dias começa, hein? Que loucura. Na equipe Bonovo Action BMW, Scott Redding e Garrett Garroff também trabalharam no gerenciamento de pneus, no ritmo de corrida, e o melhor do resto acabou ficando com Scott Redding mesmo, né? Ficando em P8 na geral. Vamos lá então com os tempos, tabela de tempos na tela, vamos fazer o comparativo aqui. Toprak Razgatoglu, hashtag 54, o turco fez com a BMW 1:28.511, tirou uma volta rápida, né? Só que mostra, acima de tudo, que Toprak vai ser o cara que vai estar brigando pelas poles, né? Pelas pole positions. Agora o ritmo de corrida ainda é cedo para dizer como vai ser, né? A Ducati com certeza não desaprendeu a economizar pneu até o fim, né? E a BMW sabemos que tem esse problema, né? Assim como as demais marcas também. Então tem que ver se eles conseguiram resolver esse problema, porque largar bem é uma coisa, agora do meio para frente a gente viu muito no passado, né? Toprak às vezes até largava bem, saía na frente, e o Bautista tirava depois, né? Então temos que aguardar e ver se a novela não vai se repetir. Niccolò Bulega foi o segundo colocado, o italiano da Ducati, com sua Panigale V4R, fez 1:28.585, bem parecido, né? 74 milésimos de diferença. É diferença, mas não é também, né? Pouca coisa. Então a Ducati tá em forma, com certeza, né? E o Toprak tirou no braço, com certeza, essa diferença aí, né? Locatelli, da Yamaha, ó, o André Locatelli aí. Esses aqui são os tempos da sessão final, né? Daqui a pouco eu trago os combinados para você também. Locatelli, o terceiro, com 324. Esses três foram os 3 melhores também nos combinados, né? Esse tempo da parcial final foi também o melhor tempo dos combinados. O Lewis da Kawasaki chegou em quarto, 3 décimos.
Rinaldi da Ducati chegando em quinto. Ele que agora está na Team Moto Corsa Racing, né? 7 décimos. O Bautista em sexto. Mostra que tá vivo ainda, né? 1,29,278. A idade já pesa aqui, né? E também a queda que ele teve, né? Tira um pouco de confiança, as dores que ele sente, enfim, né? Certamente vai prejudicar ele nessa temporada. Não vai ser aquela facilidade que ele teve no passado. 7 décimos de diferença para o Toprak, né? Scott Redding P7 nos treinos aqui. E como eu disse, P8 na geral, né? O Redding com a BMW chegou a 8 décimos. Foi a segunda melhor BMW aqui, né? Em sétimo. O Remy Gardner da Yamaha, 8 décimos. Bassani com a Kawasaki. 8 décimos. E o Iannone com a Team Go 11 em décimo, 8 décimos de diferença. Olha só, hein? Depois Lewis, o Sam Lewis, né? E o Petrucci em décimo segundo, todos dentro do mesmo segundo. Que loucura isso, né? Pra ver a diferença, é mínima, né? Tomara que a corrida seja assim também. Ninguém gosta de ver alguém disparando, né? Na sequência, Dominique Agerter, 13º, por enquanto não está muito forte ainda, né? O Vandermark, 14º. Jonathan Ray, também fraco aí, 15º. Vierge, 16º. Vettel, 17º. Gerloff, 18º. Ray, 19º. Rabat, 20º. Mackenzie, 21º. Norodin, 22º. E o Lecuona acabou ficando sem tempo aqui, porque ele não participou da etapa da tarde. Nos tempos combinados, colocar aí na tela para você, os tempos combinados, os 6 primeiros, né, nos tempos combinados, Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega e Andrea Locatelli, o mesmo tempo da parcial final, que você já ouviu aí, né, foram os tempos que valeram para eles. O quarto pegou ali o Andrea Iannone, que já havia sido rápido, ele foi P10 no geral, perdão, foi P10 no treino final, mas antes ele já havia sido rápido e conseguiu um P4. Olha o André Iannone aí, hein? Olha o The Maniac aí, meus amigos. Será que ele vai incomodar? Voltando de vários anos fora, né? É outro que ritmo de corrida, né? Treino é treino, corrida é corrida. Será que ele tem ritmo ainda? Saberemos a partir de sábado, né? Com transmissão ao vivo aqui no canal, não perca. Alex Lewis, o quinto, e o Michael Rubin Rinaldi em sexto. Tempos combinados, tá? Então, meus amigos, resultados para você dos treinos finais já em Phillip Island, que é a etapa local da etapa inicial da abertura do calendário. Deixa eu te passar aqui os horários certinho dos treinos, das corridas. Antes, uma propaganda, né? Você que quer se sentir piloto, tá aqui a moto campeã do Mundial Superbike de 2007, CBR 1000RR, está à venda aqui no canal. Moto com chave reserva, manual, escape original, pintura boa, motor, mecânica em dia, relação zerada, relação nova. Não rodei com a relação nova ainda, tá zeradinha. É só acelerar, porque cuidado, né? Muita gente aí, essas motos grandes, na hora de vender, ou deixa esmirilhar para vender, né? Ou coloca uma relação usada às vezes, ou uma relação barata. Essa relação original aí tá 1.400, né? Enquanto que uma relação usada aí, 300, nova até por 300 reais, você acha no Mercado Livre, né? Só que se arrebentar, né? Duas coisas podem acontecer, né? Você cair, e aí nem te conto o que pode acontecer com isso, né? E o outro que é mais certo, que é a relação vai lá pra frente no pinhão e arrebenta o casco da moto. E aí o prejuízo é grande, né? Essa aqui não, tá zerada. Tá com a relação nova, mecânica todo em dia, nada pra fazer, é pegar e acelerar, hein? Motinha uma venda aqui no canal, o vídeo tá aqui no canal também, pra você, ou no link na descrição, você encontra o vídeo aí mostrando a moto. E também temos à venda aqui no canal uma NMAX 160 no 2021, você que quer moto pra cidade aí, pro dia a dia, ou pra viajar também, né? Hoje eu vou lançar um vídeo aqui no canal, no nosso outro canal, de viagens e encontros de moto. Procure aqui em meus canais, você vai encontrar. Eu fiz uma viagem de 400 km com ela, com a NMAX. E aprovado, hein? Tanto na cidade quanto na viagem. A motinha também está à venda aqui no canal. Duas opções, quer se sentir piloto ou quer moto pro dia a dia. Tem as duas opções que você precisa aqui no canal. Vamos lá, propaganda feita. Vamos aos horários então. Dia 23, sexta-feira, né?
Na verdade, na quinta já começa, hein? Porque é a Austrália, né? Então, quinta-feira, meus amigos. Depois da manhã já tem corrida, hein? Quinta-feira, 8h25 da noite. O FP1 do Mundial Superbike. Na verdade, 21h10, né? O SSP, o FP, a prática livre, começa às 8h25. E a Superbike às 21h20. Nosso canal, claro, vai fazer a cobertura completa aí pra você, né? Fica ligado. Às meia-noite e 55 tem a SSP. Lembrando que o nosso canal transmite somente a Superbike, né? E também a cobertura de informações também somente do Superbike. Depende do canal crescendo, seu like, compartilhamento com os amigos, aí quem sabe a gente amplia também pro SSP, mas por enquanto apenas o Mundial Superbike. Então eu nem costumo falar os horários aqui, né? O Superbike FP2 acontece às 2 da madruga, né? Na sexta-feira à noite, o FP3 Superbike às 8 horas. A Super Pole do Superbike às 23 horas. Né? A corrida 1 da Superbike às 2 da manhã de sábado. Tá aí então o horário, hein? 2 da manhã, acelerações a 1000, abertura da temporada. É verdade, não tá acreditando? Não sabia? Não tá bem informado? Pois é, aqui no canal você fica sabendo. Neste fim de semana, meus amigos. Hoje é dia 20, dia 24 já tem corrida, meus amigos. É sábado, 2 da manhã tem corrida, abertura do Superbike lá na Austrália. E domingo a Superpole Race, que será transmitida ao vivo aqui no canal às 11 horas. Isso no sábado, melhor dizendo, né? Fica confuso os horários aí, mas é no sábado, né? Sábado às 11 da noite, Superpole Race. E domingo às 2 da madruga, corrida 2 da Superbike. Tudo ao vivo aqui no canal. Então fica ligado. Tá aqui a pista, né? Aqui eu vou colocar os links para você assistir, né? Fique ligado no nosso site informatudo.com.br/esportes. Aí você acessa lá Motociclismo News, você vai encontrar. A extensão da pista em Phillip Island, 4.445 metros. A reta principal tem 835 metros. Curvas totais 12. Para a direita 5, para a esquerda são 7, né? Tá, então, as informações da pista, meus amigos. Certo, então? Este foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. Não esquece, hein? Deixa o like se gostou se gosta do nosso trabalho aqui na internet. Se inscreva, compartilhe com os amigos também. Se você chegou até aqui, deve ter gostado, né? Também nosso Pix, vou deixar aí na tela. Qualquer valor você pode doar nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Tá sujeito nem ter transmissão no Brasil, hein? Pra ver, né? Nosso canal se esforça aqui para trazer informação para você, então qualquer valor é bem-vindo. Quer doar 50 centavos, R$1, 5, R$10, não importa. Tá aí na tela para você nosso Pix com 2 chaves para você fazer a doação. Deixa no comentário também, se você quiser que eu fale de você aqui da sua doação, deixa no comentário, senão vai no anônimo mesmo, né? E não esqueça, coloca sempre a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais uma atualização para você, e essa é importante, né? Os testes em Phillip Island para a etapa final, meus amigos. Etapa final. Etapa final dos testes para já a corrida do fim de semana. Valeu!